Seja bem-vindo aos Ansas mais uma vez, para uma conversa interessante, com certeza, e desta vez vamos-lhe falar de várias coisas, mas acima de tudo, e penso que será o tema dominante, vamos lá ver se a gente não deriva, será a nossa cidade, algumas fragilidades e até uma ansiedade nos projetos, sei lá, podemos falar de tanta coisa, vamos ver o que surge. Para a conversa foi convidado o Dr. Luís Moura Serra, que é economista, que neste momento está a trabalhar na Câmara Municipal de Viana do Castelo e que tem com certeza uma parte interessante para nos divulgar acerca do seu trabalho. Promove o cluster dos vinhos e apoia a promoção territorial. Está a ver que estão aqui dois temas bastante interessantes para abordarmos. E ainda promove também o empreendedorismo a nível concelhio. Portanto, 3 razões para ficar connosco e apreciar a nossa conversa e tirar as suas conclusões também. Claro que este currículo é vastíssimo, eu não podia trazer para aqui uma relação enorme do que este senhor faz. De qualquer das formas, pelo nosso diálogo, vai chegar à conclusão de que vai valer a pena ter-nos feito companhia. Seja bem-vindo, obrigada pelo convite. Pelo convite a ler, porque realmente me dediquei. Primeiro, o seu currículo é uma coisa que tem ali muito para a gente desbravar. Eu tirei o que mais nos interessa neste momento, mas realmente fiquei interessadíssima em saber o que é que tem feito ao longo deste tempo. Sei que tem 4 publicações, vamos passar por aí. Uma delas conheço, sinceramente conheço, as outras não, tenho muita pena, mas vou conhecer, já tomei nota. E o que é que vai fazer da próxima vez em termos de escrita? Também queremos saber isso. Neste momento, conforme eu referi, é técnico superior de gestão e está ligado à Câmara Municipal de Viana do Castelo. E promove este cluster dos vinhos e apoia a promoção territorial. Como é que se movimenta nestes aspectos? Bem, muito obrigado eu pelo convite a estar aqui presente. Vamos então tentar ver o que é que eu posso dizer. Da minha parte profissional, gostaria, com a Câmara, não é? Se calhar não gostaria de abordar assim muito, porque tenho outros projetos pessoais que acho muito interessantes. É só para situar. Mas sim, no âmbito do vinho, só para resumir mesmo, porque não poderia deixar de ser também, não é? No âmbito do cluster do vinho, quando eu voltei à Câmara de Viana do Castelo, em 2010, pelas mãos do Sr. Engenheiro José Maria Costa, lançou-me o desafio de ajudar a promover o cluster dos vinhos, porque nós já fomos grandes em termos de vinhos, não é? Há um provérbio, especialmente na zona de Gerás, há um provérbio que se fores a Gerás leva pão e vinho beberás. Portanto, acho que é qualquer coisa dentro deste género. Pronto, e ali produzia-se muito vinho. O nosso porto era de onde se exportava a maior parte do vinho para a Inglaterra e para outros países, e não era só, também era exportado vinho que vinha do Douro e vinho lá de cima de Monção, não é? Portanto, depois um dia, como estávamos a falar há pouco, off record, o Sr. Marquês de Pombal decidiu mudar aqui, digamos, a pujança de Viana e mudar para o Porto, por causa do vinho do Porto. Tínhamos aqui ingleses que se mudaram para o Porto e Viana gradualmente foi perdendo a sua importância. A Dona Maria II ainda foi sensibilizada para a questão dos verdes, mas como não queria ir contra o que o pai decidiu, pronto, estamos em 2021 e estamos a lutar todos muito juntos. E digo isto porque não é só a Câmara de Viana, agora estamos também num projeto que é o Loureiro de Val do Lima, e que une desde Ponta Barca a Viana do Castelo. Estamos os 4 concelhos unidos a promover esta casta, que é a casta rainha aqui em Viana do Castelo, e tem vindo a dar os seus frutos. Eu não queria dizer que foi só fruto do trabalho da autarquia, e também o Sr. Presidente, o atual Sr. Presidente, o arquiteto Luís Nobre, também apoia este projeto com muito carinho, mas o que é certo é que em Viana do Castelo aumentou o número de produtores e da área produzida.
ao longo destes 14 anos, o que é relevante. Isso é uma boa notícia, claro que sim. E é sempre o nosso selo de qualidade, é o vinho verde, não é? Nessa questão, queria fazer-lhe uma pergunta que há tempos me ocorre, é que nós deixamos de ter uma adega. Eu aí não existe, pois não existe, neste momento. Não existe, não sei os motivos e não sei porque sim, não, nunca eu mais... só quero... Sim. Não eu está até ativa. acho que isso aconteceu antes de 2010, não posso não estar enganado. Sim, já há uns anos sim. que fechou. Não lhe posso dizer os motivos e nunca aprofundei, tenho trabalhado diretamente com os produtores e com os novos que vão surgindo. Claro. E esqueci-me de outra coisa, é que o vinho também melhorou muito a qualidade, temos produtores a ganhar muitos prémios. É Isso verdade. É importante. E temos uma gama de marcas sim, a nível do Alvarinho, por exemplo, também e dos Loureiros, e por aí fora. Há marcas que se têm imposto, e no Vale do Lima, principalmente, que era uma zona em que era vinho verde. Pura e simplesmente, não é? E houve aí um trabalho de enólogos muito positivo na questão daquela acidez que nos afastava um bocado, com toda a franqueza. Sim, as pessoas dizem que o vinho era muito ácido e que lhe fazia mal e caía mal e ficavam mal dispostos. Hoje em dia já não será tanto assim. Temos vinhos até já com 12 ou 13 graus, não é? Portanto, sim, é verdade. A qualidade é outra. Também o clima muda, isso influencia. Também aliás, uma coisa que é engraçada de se pensar é que o loureiro não é igual em todo o território. O nosso tem uma forte influência atlântica que se vai diminuindo ao longo do vale, não é? Pois. E o vinho de Ponta Barca, loureiro, não é igual ao vinho de Viana, claro que não. Mas tem outras características igualmente boas. Agradável também, felizmente. Eu estava a falar há pouco das publicações. E temos uma em 2011 que é precisamente Viana do Castelo Cidade do Vinho. Essa é uma publicação da Câmara e que a doutora Maria José, como fui eu que estive à frente da parte técnica, me pediu para fazer os textos muito simpaticamente. E depois temos a Companhia de Ordenanças de Santiago de Bogado e a Defesa do Rio Ave na Barca da Trofa, em contexto histórico. Sim. Foi porque está ligado familiarmente àquele local, logicamente, não é? Sim. À Trofa. sim. E para além disso também estava a trabalhar lá na altura. Não, o livro surgiu quando não estava a trabalhar lá. Eu trabalhei aqui na Câmara de Viana entre 98 e meados de 99, até julho, finais de julho, e depois fui para a Câmara Municipal da Trofa trabalhar, e trabalhei diretamente com o Presidente, era o chefe de gabinete dele, durante 9 anos. Foi um trabalho muito interessante, porque a Trofa era um concelho novo e criámos tudo de raiz. Não havia sequer um edifício, não é? Portanto, o que foi interessante, porque foram pessoas, e foi por esse desafio que também, e porque o coração chama para a Trofa, o meu pai é natural de lá, a minha família está lá devidamente documentada desde o século XIV, pelo menos, e portanto estariam antes. Há muitas razões, então. Esse livro surgiu porquê? Porque se falava que a Companhia de Ordenanças, que era um conjunto de homens que teriam algumas espingardas, umas sacholas e umas coisas do género, que era o que havia na altura aqui, fez uma resistência de 3 dias ao general Souto, tanto que ele, para conseguir atravessar na Barca da Trofa, que era por onde se atravessava o Rio Ave, que era a entrada para o Porto, era por ali que se chegava ao Porto, que era onde eles, o último local que eles queriam atacar, não é? Esses homens conseguiram fazer a resistência durante 3 dias e eles tiveram que ir, foram Malicão e atacar de lado. Foram por Lousada e entraram, e pronto, ao fim de 3 dias. O livro surge por isso, porquê? Porque falava-se disto, havia textos de 2 ou 3 páginas em vários livros de outros autores, mas não havia nada que dissesse o que era uma companhia de ordenanças, quem foram os capitães, quem foram os sargentos, todas as histórias que se ouviam das famílias à volta. O general Souto esteve lá em várias casas, as casas têm lá placas, aqui esteve a dormir o general Souto, mas não havia nada que reunisse toda esta informação que andava dispersa. E foi o que eu consegui fazer,
E como o meu hobby é a genealogia, portanto foi muito fácil. Compreende-se. Foi muito fácil construir esse livro, que me deu muito gozo e que vou agora já lançar uma segunda edição. Exatamente. Depois temos uma que eu conheço, Casas do Norte de Portugal, que foi lançada em 2015 e que este tenho um carinho especial por ele, porque já o li já há bastante tempo, mas recordo-me perfeitamente da apresentação e pronto, é o que é. Casas do Norte. Pronto, também há um livro baseado na genealogia da minha família, não é? Pronto. Para mim a genealogia é eu ficar a conhecer as pessoas que me deram origem, a mim e a outra, que eu já logo a seguir isso eu vou explicar o que é. Quero dizer, conhecer as pessoas, conhecer onde viveram e conhecer como eram. Isso é que é importante. Claro. Não é saber se é o conde não sei o quê, o duque não sei o que, isso a mim não me enche as medidas porque eu descendo de todos. A origem é que interessa, não é? Quer do que foi abandonado na roda, quer do que... Aliás, há um provérbio engraçado aqui nesta zona que eu desconhecia, que é: os nobres de Ponte da Barca mandam os fidalgos de Ponte de Lima dizer aos pescadores de Viana para mandarem o peixe para cima. Sim. Portanto, eu descendo de tudo dos três. Portanto, e para mim são todos iguais. Portanto, a história está em todo lado, não é? O livro não tem textos só meus, como não sei se, pronto, já leu há muito tempo, mas não tem textos só meus. 2015, livro de seguida. E porquê? Porque tem textos dos atuais proprietários dessas casas. Os que quiseram fazer, os outros fizeram os textos. Qual é interessante da genealogia? E tem também ainda um caderno poético, porque aqui teve envolvida a doutora Conceição Lima, de Vizela, que conhece, sim, não é? Conheço. Da Hora da Poesia, da Rádio Vizela. A primeira apresentação desse livro foi da exposição Casas do Norte de Portugal, que depois deu origem ao livro, porque eu tenho as casas todas desenhadas. Há um amigo meu que as desenha a lápis. Também vi. Pronto. Tinhas lá na altura, sim, não tinha? Sim. Tenho ideia. E o que é que eu procurei fazer? Achei que era interessante, e cá em Viana quem aderiu foi a doutora Ana Castro, que também conhece, não é? Dedicar um poema a cada casa e que se adequasse às casas. Pronto, e assim foi. Cá foi a professora Ana Castro, em Vizela, que foi a segunda vez em que a exposição tem lugar, já foi a doutora Conceição Lima, também foi muito interessante, e por coincidência estava lá o Jorge, que conhece o editor, não é? E eu perguntei-lhe... Castelo Branco. Sim, o Jorge Castelo Branco. Não quero fazer disto um livro. Ele, olha, até quero. E pronto, tem o livro, textos de cada autor e um caderno poético, onde consegui também incluir lá um poema da minha mãe, porque a minha mãe escrevia poesia e não é conhecida, ainda espero eu conseguir fazer um livro. O que é interessante para mim da genealogia? Isto sim, eu hoje em dia sou amigo de pessoas que são meus parentes que não conheceria de outra forma e que temos laços muito fortes, porque temos isso em comum e que nos une de uma forma que as pessoas não entendem, não é? Mas isso é interessante, é. Eu também já tive um caso assim e achei um piadão. E hoje interesso-me imenso, sempre me interessei, mas interesso-me bastante por saber determinadas coisas de certas pessoas que estariam ligadas à minha família e que nem me passava pela cabeça há uns anos atrás, não é? Lá está, estas ligações que se vão perdendo com o tempo e com a falta de atenção também, não é? Portanto, essa história da árvore genealógica, da procura das raízes, das origens, isso é muito interessante e é um trabalho, não é nada fácil, por vezes. Olha, eu tenho 57 anos e comecei isto com 14. Portanto, a paixão já vem de longe. Já. E foi, não sei se recorda, uma série que havia que se chamava mesmo Raízes, que era um americano, eu não me lembro se ele era de Nova Iorque, se era do Bronx até, mas ele era americano e conseguiu descobrir os antepassados dele e ainda havia um senhor vivo, que era pai ou bisavô, e que ele não sabia, num país em África. Então ele foi lá conhecê-lo, aquilo foi uma festa, e toda essa pesquisa, todo esse trabalho
ficou-me na mente e eu comecei calmamente, primeiro muito calmamente e tal, os meus primeiras árvores genealógicas fui eu que fiz numa cartolina grande, que ainda lá guardo. Pois, começa sempre por aí, não é? Sim, hoje em dia já há programas que ajudam a fazer. Pois, exatamente, está tudo facilitado para a camada jovem o também. grau de parentesco entre as pessoas. E ainda bem que está facilitado, não é? Sim. E depois chegamos ao cemitério de Viana do Castelo, isto é, História, Arte, Património. Está aqui um Francisco Queiroz. Sim. Era a pessoa de quem estava a falar há pouco. Sim, o Francisco Queiroz é o guru dos cemitérios em Portugal. Aliás, a tese de doutoramento dele é essa. E eu colaborei com ele na elaboração desse livro, que está esgotadíssimo, só existem 3 exemplares e a biblioteca não os vende, não é? Fizeram-se muitos e uma segunda edição, não? Vamos tentar ver se consegue. Vale a pena, não é? O Francisco é um homem muito ocupado, porque ele é muito procurado e também porque ele faz outro tipo de livros. Ele, por exemplo, em Barcelos há pouco tempo fez um livro sobre as fachadas de azulejos de Barcelos, também é uma paixão dele, não é? Também é interessante. E cá em Viana também temos material para isso. Muito. Mas pronto, com o Francisco fez-se umas visitas guiadas ao cemitério e depois esse repto de fazer um livro foi aceito por ele, eu colaborei, ele simpaticamente pôs-me como coautor, mas digamos que eu colaborei essencialmente em pesquisa, em fotografia e não ao outro texto, não serei o coautor como ele lá pôs. Mão direita. É um livro que está interessante. Pois, deve estar com certeza, não conheço. E é sobre o nosso património. Não é? Para além disso, o Dr. Moura Serra é o associado fundador e presidente da direção da Maria de Fátima Moura, Associação para a Promoção e Desenvolvimento Cultural, desde 2006. Esta senhora... É a senhora sua mãe, claro. Era a minha mãe, sim. Com certeza. E então esta associação promove o desenvolvimento cultural. Sim. Que ações tem desde 2006? Isto para ficarmos por dentro da Sim, já da lá atividade. vão 18 anos, não é? Foi feito em janeiro, foram feitos 18 anos da criação da associação. E que foi em 2006, não é? Sim, mas onde? A associação tem sede na Ariosa, mas não tem um espaço físico onde possa fazer exposições. O que eu tenho conseguido pena, não é? É muita pena porque dava-me uma maior liberdade, mas tenho a dizer-lhe que quer em Viana, a nível particular, quer a nível da Câmara, quer na Trofa, pronto, estes são os 2 locais que eu me movimento mais, sim. Não é? Mas no Porto já fiz na Ordem dos Advogados, em Albergaria à Velha também já fiz exposições. Tenho tido facilidade de encontrar espaço onde possa expor. Comecei por expor 2 vezes 2 trabalhos da minha mãe, 2 ou 3 vezes, e depois comecei a expor outras pessoas, mas essencialmente as que não são conhecidas, porque esse é que interessa abrir as portas, claro. Não é? Olha, um deles, não vou dizer que foi daí, mas ainda outro dia falava com ele sobre isso e ele disse que nessa exposição vendeu as obras todas e não foi o único. Foi com o Cipriano, o nosso que a gente conhece também. Cipri, Pronto, foi em 2007, acho eu, que se fez na Mel Alvim. Eu consegui umas boas parcerias há uns anos com a Mel Alvim, eles têm ali um espaço muito bonito e digno. Exatamente. E porquê é que isto surgiu? A minha mãe era professora primária, ao mesmo tempo dedicava-se às artes e até frequentou o curso de Belas Artes. Não levou até ao fim, mas pintava, escrevia e pintava também louça, que segundo algumas pessoas dizem que será a inspiração da louça de Viana, porque ela só pintava louça azul, não é? Essencialmente. Mas, apesar de ser uma pessoa forte, era uma pessoa tímida e não gostava nada de expor. E um dia, quando ela morre de repente, vejo lá em casa uma data de obras dela, o que é que eu vou fazer com isto? Olha, vou expor. Claro. Pronto. Fiz sozinho, do meu modo, 4 exposições, em Vila de Conde, na Trofa, Viana do Castelo e em Albergaria à Velha. E depois criei a associação para que pessoas
que ou não tivessem hipótese, ou tivessem as mesmas características pessoais, Dela, não é? Exatamente, há muitas. Fez-se um trabalho, tem-se feito um trabalho interessante, se calhar podia-se ter feito mais, mas eu tenho em mim, eu não gosto de ser subsídio dependente. Claro. E, portanto, isso é tudo do meu bolso. Pois, há mais. O pedir é complicado, não é? Eu acho que eu vejo, não tenho nada contra, cada um sabe da sua vida, mas eu, como trabalho na Câmara, eu era incapaz de pedir um subsídio à Câmara de Viana para uma associação minha. Não sei se me estou a fazer entender. Eu prefiro, não é? Percebo perfeitamente. Não é porque tivesse medo de ficar dependente de diretrizes da Câmara, não. Eu acho é que o dinheiro público não sei, como eu sou funcionário, claro, custa-me uma vez mesmo. Que está a trabalhar na Câmara, compreende-se, não é? Até porque depois diriam que aquelas coisas que a gente já sabe, não é? Nós temos aqui um problema, não é só aqui, isto é em todo lado, não é? A crítica constante, geralmente de quem não faz nada, não é? Também é verdade, mas que está sempre com o dedo apontado para tocar nas feridas de alguém. Deixe-me só dar uma última nota, só uma coisinha, que é, eu agora, ao longo destes anos, tenho feito uma coisa engraçada, já fiz com a Câmara de Viana, com a da Albergaria, vou fazer com a da Trofa, que já está aí, com a de Gondomar, porque o meu avô paterno, apesar de ter vindo para Viana do Castelo Novo, era de Gondomar, e eu tenho oferecido obras da minha mãe a essas autarquias para eles terem expostas nas suas paredes, se o entenderem, porque um dia vou-me embora. Ficam seguras, não é? É. Que também é uma preocupação, não é? Exatamente. Quem é que vai pegar nas coisas um dia mais tarde? Porque nem todos gostam do que eu gosto e não posso obrigar as pessoas claro. a gostarem do mesmo. É claro. Se bem me parece, e segundo eu conheço, o avô do Dr. Luís Moura Serra tinha uma casa comercial na Rua da Piedade, a antiga Rua da Piedade. Sim, a Rua Mateus Barbosa. O meu avô era um verdadeiro empreendedor. Ele veio para Viana, ele era de Gondomar, era Ourives, o pai dele também. Um colega meu do museu há pouco tempo, Gil Viana, acho que todos conhecemos, encontrou a marca dos dois, o que me deixou super feliz. Que engraçado. Portanto, o meu avô teve na Rua da Piedade uma ourivesaria, mas quando eu já tinha, porque eu morei em Viana na segunda classe também, eu fiz até a segunda classe na Escola do Carmo. Nessa altura já não havia essa ourivesaria. Havia atrás uma loja de artigos de caça e pesca na Rua da Gramática, porque a casa do meu avô dava da Rua da Piedade para a Rua de Trás. Portanto, tinha 2 entradas e 2 saídas. Também ele tinha 7 filhos. Pois convém. Ficou viúvo muito novo, e só um pormenor que é engraçado. Sobre ele há um texto num livro editado pela Câmara em 2000 e qualquer coisa, que é A Memória do Largo das Almas. Tem lá um livro, esse livro fala sobre ele e sobre o meu bisavô, que era o Ai-Ai, não sei se ouviu falar alguma vez. O Ai-Ai, está a ver agora onde é aquela Malas Tinoco, ou lá o que é? Sim. Pronto, aí era a casa dele, e ele tinha uma loja embaixo de aluguer e vendas de bicicletas. E onde é hoje em dia o La Família, também era dele, e portanto depois a minha avó é que... Pronto. Na entrada da rua, não é? Exatamente. E ali perto da Sé, no La Família, aliás, que é uma coisa que eu acho giríssimo, que eles conservaram o chão, porque aquilo até chegou a ser do filho do Dr. Freitas também. Que teve lá uma loja de... Sim. Pronto, também. Só isto que queria dizer, desculpe. O meu avô fundou também a Rádio Viana. E a Rádio Viana, mas o meu avô era anti-Salazar. E demonstrava-o publicamente. A Pires chegou a ir lá à casa montes de vezes, entrava em casa para ver o que é que havia, e quando houve, isso é que me conta, eu não sei bem presente, mas houve ali qualquer coisa na Rádio Viana que foi, ou alguém usou a rádio com o consentimento dele para mandar notícias para a família, alguém que estava fugido de outro país, e o Salazar cortou-lhe a licença. Pronto. Mas esse livro que eu disse fala de tudo. Fala de tudo isso. É interessante e ver
a dificuldade que as pessoas tinham antigamente em até conseguir a ligação aos outros, não é? Ele teve uma vida muito dura, porque ele ficou viúvo com 50 anos e com 7 filhos. Pronto, teve a filha mais velha com Grande 20, que o ajudou, não claro. é, a criar os outros, mas pronto. Muito e depois bem. era muito empreendedor e vendia sucata e também ele, pronto, era negociante ele era. É claro, pronto, não parou no tempo, não é? Não, Fez não, pela não. vida, é o que tem de ser. Por falar em parar no tempo, vamos parar aqui a nossa conversa para voltar a esta associação e à Maria de Fátima de Oliveira Moura, que era professora, poetisa e pintora. Vamos saber algumas particularidades dela, que lhe dará com certeza prazer falar nisso. Nós gostamos sempre de falar da nossa mãe, não é? E vamos ouvir a música que escolheu para esta nossa conversa. E voltamos já a conversar, está bem? Muito obrigado. Até já, então. Até já. FM. Voltando à nossa conversa, depois deste pedacinho bastante interessante, que no fundo nos fala de memórias, não é? Também da música. Voltamos à professora, à poetisa e pintora. Então, quando visitamos uma exposição desta associação e que foque a figura de Maria de Fátima de Oliveira Moura, podemos assistir tanto à poesia como à pintura, é isso? Sim, a maior parte delas foi em pintura que era óleo, essencialmente a óleo ou então desenhos a carvão. E também com louça, como já falei há bocado. Sim. Aliás, a primeira tinha as duas coisas, louça e pintura a óleo. A primeira, foi logo em 2004, minha mãe morreu no dia 10 de dezembro de 2013 e foi logo em 2004, em fevereiro, porque seria o dia de aniversário dela. E foi uma forma que eu encontrei para celebrar um pouco essa data. A primeira teve a pintura a óleo e louça. Se calhar, eu na altura ainda não percebia muitas coisas, não é? Nessa área, se calhar não terá sido a mais bonita, mas depois, em dezembro, na Trofa, a fazer um ano, aí sim fiz uma só com os desenhos, os estudos que ela fez enquanto andava a estudar em Belas Artes, e para mim foi uma das mais bem conseguidas das todas as exposições que fiz sobre ela. Sendo que houve uma na Casa Espargueira Oliveira, onde nos encontramos no sábado, e torno a agradecer a sua presença. Nada, eu obrigada pelo convite. Houve uma muito interessante que foi poesia em família. O que é que eu fiz? Pronto, eu para além das casas, para além de tentar saber como eles são, sempre que há uma fotografia de um ano passado, eu não saio da casa dos meus parentes enquanto me tirar ali uma fotografia, que é para eu também ter, claro. Ou mandar pintar a óleo. E então, o que é que eu fiz? Numa parede pus desde eu em bebé até todos os meus antepassados, não é? E poemas dedicados à família que a minha mãe tinha, como a mãe, o pai, o vou ser mãe, coisas assim, e foi também muito bem conseguida. Aliás, o Cipriano também, no sábado falávamos disso, e foi das que ele mais gostou, que lá esteve, tanto que o Sr. Correia e a doutora Alda Iacovino agora vão lançar um livro sobre a casa, e essa exposição vai estar nesse livro. Foi bonita, digamos assim. Foi feita lá. Foi feita lá. E foi feita com uns poemas que a minha mãe tinha escrito à mão, e que eu pus, encadernei, não é? Para não se estragar. Sim. E outros que, pronto, já fiz a computador, não é? Mas depois peguei na assinatura dela e pus lá. Pronto. Foi uma exposição bonita, digamos assim. Quem declamou foi uma parente minha, a Ana Rosas. Não sei se alguma vez se cruzou com ela, cá em Viana. Provavelmente sim, mas pelo nome pronto, não sei. Mas ela não é de cá, ela é do Porto e até trabalha na ICEP e está sempre a representar Portugal e a tentar promover as nossas empresas fora. E a professora Ana Castro também. Muito foram bem. As duas declamadoras. Bem entregue, então. Foi bem entregue, e o poema que chamava a atenção era A Rosa do Amor, que é a rosa amarela, que secou mas nunca morreu.
E elas no fim entregaram um ramo dessas rosas amarelas que estão secas, mas estão lá ainda em minha casa numa jarra. Desde 2018. 6 anos. Elas duram. Estão secas, não é? Mas estão lá. Mas estão lá. E a próxima exposição, quando é que vamos ter? Olha, diga-me. Sobre a minha mãe não sei se haverá tão cedo. Há uma que vou lançar o desafio ao Centro Cultural do Alto Minho, a doutora Magé ainda não sabe. Pois é natural. Eles estão com uma atividade até regular, o que é ótimo, que esteve ali um tempo muito parado. Mas na sequência do que aconteceu no sábado, a apresentação do livro do Alfredo Corte Real, ele depois ligou-me no domingo a lançar-me um desafio para ver se eu queria expor aqui em Viana uma exposição inédita e um livro inédito, que é um senhor que tem uma coleção de peças de porcelana, estatuetas de porcelana, à altura de 40 centímetros no máximo, são para aí 40, da Princesa Diana, porque ele é fã da Princesa Diana, e escreveu um livro sobre ela, que segundo eu já falei com o autor, ele já me mandou um e-mail, e eu quero ver se... com a câmara e com aqui queria envolver também a câmara, porque acho que é uma coisa engraçada, não é? Sim. O livro também é original e queria ver se fazíamos uma coisa bonita, porque eu por acaso também gosto da Princesa Diana, não é? Acho que há um pré-Princesa Diana ingleses e um pós-Princesa Diana ingleses. É um povo totalmente diferente. Aprenderam muito com ela. Muitas coisas mudaram. E estamos a pensar fazer, ou em finais de novembro ou em inícios de dezembro, também é uma altura em que as pessoas gostam de comprar coisas de prenda de Natal, e um livro, e para quem for fã da Princesa Diana, um livro sobre ela, com as estatuetas. Mas isso é engraçado, sim. Precisamos de pelintos que protejam muito bem as estatuetas, porque aquilo é porcelana e acho que é uma coisa gira. São frágeis, o mínimo toque é um azar, não é? No sábado também se falou, teve lá, não sei se... Não consegui ver a apresentação, de qualquer das formas, já dei uma vista de olhos pelo livro, não li, mas já estive a consultar. E realmente há coisas interessantíssimas naquele livro, dá-me a impressão que vou gostar do que vou ler. Espero que sim. E até pela surpresa também, em certos casos. No sábado não envolvi a associação, porque os membros da associação nem são todos monárquicos, não é? Eu sou bisneto de monárquicos e neto de um republicano, assim, acérrimo. Portanto, como a maior parte dos membros são da minha família, achei por bem, mas foi uma aposta minha pessoal, tanto que o que está lá no convite é o meu monograma, não é? Mas não envolvia a associação, mas acho que foi um evento bem sucedido. Sim, eu gostei da sossego, depois da apresentação. Houve ali uma comunicação enorme entre as pessoas. Acho que estava tudo animado. Ficou toda a gente lá a conversar. Eu estive a conversar com duas senhoras interessantíssimas e gostei muito de lá ter estado. Tive pena de perder, porque eu vim de uma tertúlia sobre o Dr. Pedro Homem de Melo. Pois sim, também. E tinha-me comprometido, tinham-me dito que acabaria por volta das 4 horas, só que eram 5 horas e eu ainda lá estava. E achei indelicado. Então cruzou-se com o Rui Noronha Osório, que ele também esteve lá, que é um ator. Isso foi na sexta-feira, mas eu fui a outra no sábado. Pois é, do sábado. O Rui esteve no sábado lá também, em Cabanas, acho eu. Em Cabanas, mas eu não estive em Cabanas. Não esteve em Cabanas estive na sexta, que foi a homenagem ao Pedro Homem de Melo. Sim. Oficial, pronto. Sim. O Rui Osório esteve, sim, na sexta-feira. Ele é uma pessoa interessantíssima. Eu só conheço de Facebook, mas ele é muito amigo de uma parente minha que está ligada a estas coisas da poesia, uma Isabel Moura, não sei se conhece, ela declara muito. Ele foi extraordinário, sim. Por falar em Pedro Homem de Melo, se me permitir um minuto, lembrei-me de outra coisa. Sim, força. E que tem a ver com a genealogia. Nós também temos cá enterrado um escritor de relevo, que, segundo me disse há uns anos a doutora Maria José, ele chegou a ser obrigatório no ensino curricular, que é o Rubanã. Sim. O Rubanã está em Carreço, para mim é um dos melhores cemitérios de Viana, tem uma vista fantástica. Carreço, é um cemitério interessante, engraçado. Pronto, e na sequência das pesquisas genealógicas, o Rubanã, porque ele é Rubanã Anderson Leitão,
Mas o A, afinal, não vem do Anderson, conforme disse um dos filhos dele. Foi mesmo porque ele assim quis. Ele é leitão, o Almeida Garrett é leitão, e a Beata Alexandrina não é leitão de nome, mas é leitão de sangue. Estão os três ligados. E no âmbito da associação, ano passado, fizemos uma tertúlia poética, onde tivemos mais uma vez cá em Viana a doutora Conceição Lima, e eu comecei por explicar a ligação genealógica entre os três. A Isabel Pedro falou da vida. Então são família. São os família, três. são. É engraçado. Tem os mesmos antepassados e dos Leitão de Negreiros, aqui em Barcelos. Sim. Aliás, a Casa de Vilar será uma casa que hoje em dia pertence aos Leitão. Mandam-me essa documentação também. Acho que sim. E era só esta nota que queria dar, porque acho interessante. Há coisas extraordinárias nas genealogias, sim. Posso contar-lhe duas curiosidades da Beata Alexandrina? Pode, sim. E deve. A Beata Alexandrina, por outro lado, também era familiar do Cardeal Cerejeira, com quem se respondia imenso, e o Cardeal Cerejeira sabemos que Salazar o ouvia fortemente, não é? Claro. Era quase uma consciência. Eles trocavam cartas imensas. Eu tenho primos que são próximos ainda do Cardeal Cerejeira e têm essas cartas. Alguns ainda têm as botas e a bengala e mais não sei o quê. Então, há duas coisas que aconteceram em Portugal que foram lei graças à Beata Alexandrina. E uma delas, que é a que eu acho mais curiosa de transmitir, é que se na altura as senhoras não puderam usar fato bem curto, foi porque Deus, em sonhos, transmitiu à Beata Alexandrina que isso não era correto. E ela chateou quer o Salazar, quer o Cardeal Cerejeira, e o que é certo é que surgiu uma lei a afirmar que as senhoras não podiam, a roupa que tinham vestido tinha que ter ali determinados... Claro, tinha de estar equilibrado. Portanto, está a ver de onde vem essa lei. Aliás, isso está na net, é só pesquisar e está a informação toda. É engraçado. E pronto, e serviu para, não é? Sim, é e claro. Eles agora estão a construir lá um enorme santuário. A única coisa que eles fizeram, que eu discordo, ela queria, depois de morta, que as pessoas calcassem os seus restos mortais, e ela esteve no cemitério muito tempo, mas eles agora colocaram-na dentro da igreja protegida, e portanto não estão a cumprir uma das últimas vontades da Beata. Não é? Há muitas últimas vontades que não são cumpridas, mesmo sem serem da Beata, sabe? Acontece facilmente por variadas razões, e mesmo que as pessoas não queiram. Nesta questão sabe que a pintura e a poesia acho que são duas coisas que estão inteiramente ligadas. Uma é o apêndice da outra, digamos assim, não era esta a palavra, mas não me ocorre outra. É uma extensão da outra, assim é que é. E não acha que as exposições de pintura teriam muito a ganhar se a poesia também estivesse ao lado? Concordo com o que diz, e até o livro que eu já ando a preparar há uns anos, com os poemas da minha mãe, tem os poemas e tem sempre um desenho ou uma pintura ao lado. Acho que corta um pouco a monotonia, por vezes, entenda-se o que eu quero dizer. A monotonia da visão apenas. Sim. Que nós temos, cada um de nós vê à nossa maneira, não é? Não vemos todos claro. num quadro, é isso que nos faz gostar mais ou menos de determinadas coisas. Mas acho que a poesia e a pintura, quando começarem a funcionar em conjunto, independentemente de ser da própria pessoa que pinta ou de ser só de um autor, não é necessário. Até procurar a poesia que se adapta à pintura. Às vezes não é fácil. Não mas é outro trabalho que também é possível fazer, se nada é impossível, não é? Então acha que, na altura em que expôs poesia e pintura, já fez isso, foi? Não. O livro é que tem a poesia e pintura, não é? Mas agora está aí a lançar-me um desafio e eu sou um homem de desafios e vou pensar o que posso juntar com o quê. Acho que há quadrantes que se uniriam. Percebe a ideia? Sim. E uns podem ir por uma razão e depois acabam por gostar da outra,
e outros vão pela outra e acabam por adotar a poesia, por ver a poesia com outros olhos, por exemplo. Sim. Porque sabe que nós tivemos um boom da poesia que estragou um bocadinho as sensibilidades e que as pessoas se desinteressaram um pouco, penso eu. Isto não estou a dizer mal de nada. Eu percebo perfeitamente. É uma crítica que acho que é, não, há coisas que são construtiva, não é? Porque nós realmente tivemos muito, mas lá está, o povo é sábio, a quantidade não implica qualidade, não é bem assim que ele diz, mas é este o resumo. Portanto, mais vale pouco. E tanto assim foi que se esgotou. Claro está. Depois a apropriação dos autores, enfim. Mas deu para ver isso tudo e acho que também foi uma maneira de selecionar até a capacidade de cada um de chegar a determinado sítio, não é? Sim. E ver até que ponto era possível. Mas obrigado pelo desafio. Mas o desafio, então, está aceito. Que seja favorável, porque é capaz de criar outra dinâmica até nem quem vai ver. Depois uma boa divulgação. Porque, por exemplo, essa exposição eu nem sequer soube que houve. Está a ver? O Facebook é uma coisa interessante para fazer essa divulgação. Mas se eu não for sua amiga no Facebook, também não tenho acesso, não é? Muitas das vezes. Portanto, a gente pensa, pois no Facebook está resolvido. Não está, não é? Portanto, tem de ser mesmo de outra forma e de uma forma mais agressiva, entenda-se. Não sei se tem mais algum assunto acerca disto que estávamos a falar. Da associação, sim, tem um projeto que para o qual dediquei muito tempo e que foi carinhoso e que foi com a associação, com o meu trabalho de genealogia, que consegui apoiar e lançar também o Arquivo Municipal da Trofa. Sim. O Arquivo Municipal da Trofa foi criado, teve à frente a doutora Olinda Cardoso, que hoje em dia está no Arquivo Municipal do Porto e que sei que poderia vir a ser uma boa diretora, mas ela não quer, porque quer ter o seu tempo para a família, não é? É muito bem, não é? Mas por outro lado também se perde uma pessoa interessante para o cargo, não é? E então lançamos o Arquivo Municipal com uma exposição, a Casa da Torre da Maganha, que era uma das casas dos meus antepassados, que está na família há 10 gerações, e que o penúltimo dono, que era primo direito do meu avô, a primeira vez que olhou para mim percebeu, este vai-me tratar bem disto, deu-me um saco de plástico cheio de documentos desde o século XVII. Boa. Eu pedi para os transcreverem, assim foi feito, doei-os à Câmara da Trofa e também foi assim que se lançou o Arquivo Municipal da Trofa com a exposição à Casa da Torre da Maganha. E hoje em dia, e depois seguiram-se outros exemplos. Estes documentos antigos eu doei mesmo, porque eu achei que sozinho não tinha condições para os manter. Eles digitalizaram-nos, tenho-os digitalizados, estão lá bem guardados. Outras casas de outros primos meus já não foi bem assim, consegui convencê-los, eles disponibilizaram para digitalizar, já não é mau, retornaram à casa. Tem muito da história, algum deles, muito da história do Capitão Luís Carneiro, do primeiro livro que falou, mas é uma coisa que me dá muito prazer ter ajudado à criação deste arquivo municipal. É fantástico, não é? Olha, está-me a lembrar de uma coisa que eu fiz na sexta-feira, precisamente na homenagem ao Dr. Pedro Almeida Melo, e a sua neta, a Rita. Estava emocionalmente satisfeita porque correu muito bem, foi muito engraçado, muito suave tudo, e acabámos por sair lá à tarde também. E eu levei-lhe uma prenda. Era um bilhete postal dos Correios, do avô dela, para o Coronel Pires, mas que foi para a minha casa, para a ronda típica da minha dela. E ela ficou sensibilizadíssima, e tenho outros, com certeza, que são dirigidos ao meu pai e ao meu irmão. Esses não será tão fácil eu desfazer-me deles, claro. Mas não é difícil, não é? Se um dia também surgir essa oportunidade, com certeza que os farei chegar à família, porque
ou poderá funcionar dos dois lados, porque depois não é só para um lado que conta, não é? E está ali uma peça interessante da ligação entre as pessoas, porque realmente é isso que fica, e as nossas recordações vão sempre bater às pessoas, não é? Quer a gente queira, quer não, podemos lembrar-nos de um sítio fabuloso, mas se não há calor humano nesse sítio fabuloso, ou se não há uma pessoa, pouco nos diz. É verdade. A referência esvai-se com o tempo. Eu gostava muito de podermos continuar a conversar, mas o tempo, como sempre, é uma pena às vezes não podermos ir por aí fora, mas não dá. Agradeço-lhe imenso. Deixa-me só fazer uma pequena divulgação, assim rápida, sim, pode ser? Pode e é de uma exposição que vai estar patente até 2026 e que convido toda a gente a ver, não tem nada a ver comigo, eu não sei em dois aspectos. Está a falar com alguém que já é uma peça de museu. Vamos falar nisso. E porquê? E filho de outra peça de museu. E porquê? Está patente uma exposição muito bonita. Eu não sei se sabem, mas a Maia foi um concelho grande. Hoje em dia não é nada do que já foi. A Câmara da Maia chegou a ser no Castelo da Maia, que aí era a zona central da Maia, e o edifício, que foi uma escola primária, tem lá uma exposição que é a história de um edifício. Então tem a história de todo aquele edifício e da Maia, tem lá a chave do portão original, tem imensas... Uma grande chave. Sim, daquelas antigas. E tem duas coisas engraçadas, que a diretora do museu foi muito simpática, porque eu aqui há uns anos doei umas fotografias para lá, para digitalizarem, depois devolveram-me, porque eram fotografias minhas e da minha mãe, e a diretora do museu, quando me convidou a ir lá, disse: olha, venha cá que pusemos a sua mãe. E puseram até, no que está em papel, puseram em destaque, que eu agradeci, mas depois no que está em digital, ela foi engraçadíssima, porque foi passando, e de repente eu desato-me a rir, fui eu e a Isabel, e ela nem me conheceu, era eu com 8 anos ali. Aquelas fotografias que, como sabe, se tiravam com a professora. Claro. Não sei quê. Portanto, já sou uma peça do museu, e esta exposição vale mesmo a pena ir conhecer. E já agora ver também, dar uma vista pelo Castelo da Maia, que segundo parece tem coisas interessantíssimas, e uma preservação do património local bastante séria. É verdade. Portanto, estas cidades, estas vilas, seja lá o que for, até aldeias, se for preciso, aqui há poucas já, não é? Que se preocupam com a história local e que preservam o que têm, são realmente de enaltecer, porque isto não se passa, infelizmente, por todo lado, e é uma pena. Mas pronto, vamos vivendo com o que temos, que haja quem... Pode ser que alguém se interesse pelo que a gente tem, não é? É sempre uma hipótese. Bom, eu... neste momento só tenho uma opção, que é despedir-me de si, agradecer-lhe imenso este pedaço que trouxe da história local, da história familiar, que também faz parte da história local, e de toda esta ligação à arte, à cultura, e que eu espero que esteja sempre assim entusiasmado em defendê-la, porque é isso que fica. Muito obrigado. Muito obrigada a eu por ter estado nos Ansas, e queria lembrar a quem nos ouve e vê que há um livro para si, não se esqueça, um livro de poesia de uma autora algarvia, e que hoje basta solicitar o livro, não é preciso responder a pergunta nenhuma, e teremos todo o gosto em oferecer-lhe alguns momentos de poesia, e esperamos que seja do seu agrado também. E despedimos-nos de si até à próxima semana. Como sabe, o tema será interessante na mesma, e não se esqueça que sem a sua companhia desse lado, isto não seria a mesma coisa. Fique bem. FM